Se você fez prova de residência esse ano e ainda está passando pelo processo seletivo, vem cá, deixa eu te dar um abraço, porque eu sei que o que você está passando não é nada fácil. Na verdade, é bem difícil. E eu sei que tem gente que vai tentar invalidar isso, mas saiba que eu te entendo completamente. Nesse vídeo, eu vou conversar com você justamente sobre isso. Na verdade, eu quero te contar um pouquinho da minha história, de como é que foi o meu processo seletivo. Eu quero que você saiba que eu passei por isso também e que não foi nada fácil. E se você quiser compartilhar algo sobre o seu, se você se identificou com alguma coisa e quer comentar aqui embaixo, pode ficar à vontade, que esse vai ser um espaço de comunicação entre a gente sobre esse assunto. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu tô sempre trazendo vídeos super importantes e também, né, você fazer isso vai ajudar com que outras pessoas consigam chegar a esse vídeo também. Então bora lá? Eu fui residente de 2020 até o início de 2022. Minha residência foi assistência em transplante de órgãos aqui em Fortaleza, pelo Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará. Foi o local que eu queria, foi a ênfase que eu queria, foi de fato a realização de um sonho. E para contextualizar, para você entender tudo isso, eu vou te contar desde o comecinho, desde quando eu descobri a residência até a escolha da minha ênfase, e aí sim vou te contar todo o processo seletivo. Para começar, eu descobri a existência da residência já no finalzinho da graduação, faltando um ano para me formar. Justamente aquele período que você tá perdido, que você tá inseguro, né? Tem medo de não ter o que fazer depois da graduação. E aí surgiu a residência para mim. Quando eu descobri o que era, né? Eu fui pesquisar mais a fundo sobre e eu entendi de fato o que era a residência. Eu me apaixonei logo de cara. Tanto porque eu precisava, né, era um objetivo que ia me ajudar muito depois da faculdade, mas também porque eu adorava a área hospitalar, então eu me identifiquei muito com tudo isso. E aí eu bati o pé, decidi que queria fazer residência e comecei a me preparar. Eu fui conhecer qual era o processo seletivo aqui da minha cidade, fui ler todo o edital, realmente pesquisar a fundo sobre tudo isso para poder fazer a minha preparação de forma mais direcionada, né? Eu ainda não sabia qual era a ênfase que eu queria, mas eu sabia de qual processo seletivo eu precisaria, né, estar entendendo melhor, para qual processo seletivo eu ia fazer a prova para poder iniciar a residência. Então eu já tinha um caminho e foi aí que eu fui traçando todas as estratégias, né, para de fato me preparar para a residência. E aí eu comecei a estudar, me preparei durante um ano, mas a minha preparação foi justamente no furacão do final da graduação, né? Com TCC para fazer, com estágios para fazer, com atividades extras também. Eu comecei a me inserir em várias atividades extras, já pensando na prova de títulos do processo seletivo. Então eu tinha muita coisa para fazer de uma vez. Mas mesmo assim, eu fui me preparando, né? Fui dedicando todo o tempo que eu tinha, mesmo fora de casa e em casa também, para poder ir estudando, né? E colocando em prática o meu cronograma. Era bem complicado para mim, porque eu era do interior. Eu basicamente precisava fazer uma viagem, tanto para ir quanto voltar da faculdade. Eram 2 horas de viagem de ônibus. A maioria das vezes, assim, eu saía 5 horas da manhã e chegava em casa 8 horas da noite. Ou até mesmo meia-noite se eu precisasse fazer alguma atividade à noite lá na faculdade. Então eu tinha pouquíssimo tempo em casa para estudar, mas mesmo assim todo o tempo que eu tinha em casa, já que graças a Deus eu tive o privilégio de não precisar trabalhar, né? Eu ficava em casa e todo o tempo que eu tinha eu ia me dedicar estudando. O tempo que eu estava na faculdade, se tivesse algum tempo ocioso, eu ia estudar também. Estudava no banco da Unifor, né? Para quem conhece a Unifor. Então, eu sempre estava ali estudando. E aí, no meio desse processo, eu comecei o meu estágio de nutrição clínica, que foi justamente no hospital
que tinha várias vagas de residência no Hospital Universitário Walter Cantídio. E aí, quando eu comecei, o meu primeiro rodízio foi logo de cara na enfermaria do transplante. Gente, quando eu entrei na enfermaria do transplante, parece que foi mágica, assim. Eu me encontrei lá dentro, eu fiquei encantada com tudo que eu tava vendo e com tudo que eu tava vivendo. E mesmo sem ter passado pelas outras enfermarias, eu tive a certeza que era aquela enfermaria ali, que era aquela ênfase ali que eu queria passar pelos próximos 2 anos. Então, durante esse meu processo, né, no último semestre da graduação, eu estava lá no hospital que eu queria fazer residência. Então, todo dia eu estava ali naquele ambiente e eu visualizava o que ia acontecer no próximo ano. Eu pensava, próximo ano eu vou estar aqui também, eu vou estar nesse hospital, agora não mais como estagiária, eu vou estar como residente e vou realizar meu sonho de fazer a residência nessa enfermaria aqui do transplante. Eu lembro, gente, que na despedida do estágio, nós organizamos uma festinha de despedida, né, para os nutricionistas e para as residentes que estavam ali. E eu lembro que eu me emocionei demais, né, eu fui dar uma palavra, eu fui falar alguma coisa, e eu lembro, assim, claramente que eu disse que aquilo não era, de fato, uma despedida. Que eu estava saindo dali, mas que no próximo semestre, no próximo ano, eu ia voltar de novo e ia voltar como residente. E aí todo mundo aplaudiu, né? Todo mundo torceu que desse certo. E foi meio que eu profetizando mesmo para que aquilo fosse acontecer. Sempre que eu lembro disso, me bate uma nostalgia muito grande, né? Eu lembro exatamente de como é que tudo tava, as palavras que eu falei, e eu fiquei muito feliz que isso pôde se realizar, né? Mas aí, beleza, voltando um pouquinho da história, eu comecei a fazer o estágio lá e por conta disso eu decidi qual era a ênfase que eu queria fazer, que era a ênfase de transplante. E na minha época, no meu processo seletivo, você podia escolher mais de uma ênfase. Então eu queria transplante, mas para que as minhas chances de passar aumentassem, eu poderia escolher outras ênfases. E na minha época não tinha limite de quantidade. Eram mais de 20 ênfases, são mais de 20 ênfases até hoje, mas naquela época você poderia colocar todas se você tivesse dinheiro para pagar, ou se você conseguisse isenção da inscrição, você conseguia se inscrever em todas as ênfases simplesmente, ou seja, suas chances aumentavam em 20 vezes. Só que o problema é que eu não conseguia isenção, então eu tinha que pagar a taxa de inscrição, que era R$350 mais 175 para cada ênfase que você colocasse. E aí eu pensei, mas eu decidi que eu queria fazer mais de uma ênfase porque eu realmente queria ter mais chances. Só que minha mãe não podia pagar essa inscrição tão alta, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu pedi para minha mãe pagar a taxa de inscrição principal, né, que era mais cara, de R$350. Ela ainda completou um pouquinho de mais uma ênfase. Com as minhas economias, eu completei essa segunda ênfase e fui pedir dinheiro emprestado. Fui pedir dinheiro emprestado para o meu namorado e para minha sogra, prometendo a eles que quando eu passasse, eu ia devolver esse dinheiro. E aí eles me emprestaram o valor de mais 2 ênfases e aí eu totalizei 4. Foram R$900 de inscrição para esse processo seletivo. E aí eu coloquei logo de cara transplante e eu escolhi as outras 3 ênfases de acordo tanto com a afinidade quanto com chances de passar, ou seja, eu fui pensando ali na concorrência para poder escolher. E aí eu escolhi, além de transplante, cancerologia, urgência e emergência e infectologia. Me inscrevi, fui estudando, fui me preparando e eu tive que fazer um trabalho emocional muito grande porque aquilo para mim era muito importante. Eu não tinha plano B, eu não tinha aquele plano de se não der certo a residência, eu vou fazer uma outra coisa quando eu me formar. Isso é importante. Só que eu não tinha. Então eu pensava, não, eu tenho que passar na residência. Esse é o meu plano A, é o meu único plano. E isso me deixava muito insegura. Então eu, principalmente no finalzinho, próximo da prova, que a insegurança batia cada vez mais forte, eu me via assim, angustiada muitas vezes, eu comecei a assistir muito vídeo motivacional, eu comecei a
ver frases motivacionais e escrever num caderninho. Eu separei um caderninho próprio só para essas frases. Inclusive, eu compartilhei no Instagram, deixei um destaque lá, só com essas frases que me ajudavam bastante. E além disso, eu orava muito. Então, o que eu fiz assim de mais importante foi de fato entregar os meus planos para Deus, e eu orava todos os dias para que isso desse certo. Então sempre eu conversava com Deus e eu tentei fortalecer ao máximo possível a minha fé. E foi isso que foi me segurando até o dia da prova. Então orei muito, inclusive eu fiz até promessa, né? Porque, nossa, era algo que eu basicamente só pensava nisso todos os dias, né? E aí eu fui fazer a prova. Fui fazer a prova e eu lembro assim também claramente, foi algo que foi tão marcante pra mim que eu sempre lembro de tudo em todos os detalhes. Então eu lembro que eu cheguei pra fazer a prova e eu fiquei parada assim em frente ao portão e aí eu vi a galera chegando. E aí eu olhava e pensava, meu Deus, que tanta gente inteligente é essa? Senhor, e agora? E aí eu pensava, ao mesmo tempo que a insegurança batia, eu tentava controlar ela. E aí eu dizia assim, não. Mas essas pessoas são inteligentes e você também é inteligente. Elas têm capacidade de passar e você tem capacidade de passar também. Então calma, vai dar tudo certo. E aí eu ficava me consolando até chegar dentro da sala para começar a prova. E aí eu tenho sempre um mantra também, né? No momento de começar a prova, eu faço a minha oração. Então eu fiz a minha oração e comecei a fazer a prova. Eu lembro que eu fiz a prova direitinho, consegui terminar ela toda, ler novamente, né, as questões ali, principalmente de nutrição dessa prova, não são muito longas, então eu consegui fazer tranquilo, reler tudo direitinho. Só que eu saí da prova sem saber muito bem como é que tinha sido. Eu achava que eu não tinha sido ruim, mas eu também não sabia que se aquilo, né, ia ser suficiente. Mas tudo bem, fui pra casa, só que eu pensando que eu ia ficar mais tranquila, não, na verdade a ansiedade foi aumentando. Por quê? Porque nesse processo seletivo, o gabarito sai no mesmo dia para você conferir. E geralmente eles atrasam, né? Colocam tal hora para sair o gabarito e nunca sai o bendito gabarito ou o que quer que seja na hora que eles falam. Então, eu simplesmente cheguei em casa, me deitei na cama e fiquei vegetando na cama até a hora desse gabarito sair. Eu ficava simplesmente deitada, olhando pro teto e atualizando o celular toda hora, o site nela toda hora pra ver se esse gabarito tinha saído. E aí demorou, meu coração já tava quase parando, até que finalmente o gabarito saiu. E aí eu corri pra conferir. Tem gente que prefere não conferir, né? Mas eu corri logo pra conferir o gabarito. E aí eu fui colocando as questões que eu tinha acertado e vi que eu tinha acertado 37 questões. E aí foi uma loucura, né? Porque todo mundo que fez esse processo seletivo, muitas pessoas, né, se conheciam. E aí todo mundo começou a perguntar a nota de todo mundo. E a cada nota que era maior do que a minha, eu ficava com aquela tremedeira no coração, já começava a pensar negativamente, né? Então a ansiedade cada vez mais ficava maior. E aí, passado um tempo, saiu o resultado individual do número de acertos. Eu tava lá no estágio, né? Eu lembro que eu tava lá no estágio. E quando saiu, eu fui logo correndo para conferir. Gente, quando eu abri esse resultado, estavam lá 36 questões. Eu esperava o quê? 37 questões, que eu já achava que não era muita coisa. Então, quando eu vi 36 questões, eu tinha certeza que não ia dar certo, eu tinha certeza que eu não ia passar em nada. E aí meu mundo desabou. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu lembro que eu tava saindo para ir para a faculdade, né, saindo do estágio para a faculdade. Tive que pegar um ônibus e aí eu subi no ônibus, não tinha cadeira, né, para sentar. E aí eu sentei naquela escadinha do ônibus e comecei a chorar. Eu chorava que soluçava e todo mundo vendo e eu lá chorando. Desci do ônibus, fui pra faculdade, né, tinha um banquinho lá, sentei no banquinho e tome chorar a noite inteira, porque eu achava que tinha se encerrado ali, né, já tinha decretado o meu fracasso. E aí eu fiquei naquela tristeza até sair a lista de aprovados para a segunda fase, porque ainda faltava a fase de títulos. Dessa vez eu estava no ônibus da minha cidade para a faculdade e quando saiu a lista, eu também fui correndo para abrir e
Quando eu fui procurar o meu nome, gente, juro pra vocês lembram, né? Eu me inscrevi em 4 ênfases, essas outras ênfases foram colocadas estrategicamente, mas a que eu queria era transplante. E aí quando eu procurei meu nome na lista, eu tinha passado para a segunda fase em todas as ênfases, exceto no transplante. Eu não tinha sido classificada no transplante, apenas na ênfase que eu queria. Então nessa ênfase eu já tinha desistido, né? Mas nas outras eu ainda podia mandar meu currículo. E aí eu lembro que eu parei e pensei assim, não, meu Deus, se eu passei em todas as ênfases e eu só não passei nessa, é porque não era para ser, é porque essa ênfase não ia ser boa para mim. Então eu vou entender, né? E vou torcer para passar em alguma dessas outras. E aí eu até anotei aqui qual foi a classificação que eu fiquei. No transplante, como eu falei, eu nem fui classificada, né? Geralmente passo triplo de vagas e aí eu tinha ficado na 9ª posição. Em cancerologia eram 3 vagas, no transplante eram 2, né? Em cancerologia eram 3 vagas e passaram 10 pessoas. Eu fui a 10ª pessoa. Em urgência e emergência eram 2 vagas e passaram 7 pessoas. Nessa eu passei em 4º. Era a que eu estava mais próxima, né? Era a que eu tinha mais chances de conseguir. E por último tinha infectologia, que eram 2 vagas e passaram 7 também. E nessa eu passei em 6ª colocação. Então de todas essas, em apenas uma eu tinha mais chances, que era a ênfase de urgência e emergência. E aí tudo bem, né? Aceitei essa nova realidade de que eu ainda tinha chances de passar, apesar de que não era na ênfase que eu queria, e mandei os meus títulos. E aí quando saiu o resultado dos títulos, eu tinha ficado com 47,50 pontos. Essa pontuação na minha época foi muito alta. Só tinham 6 pessoas acima da minha pontuação. Tinha gente com 48, eu acho que chegou até pessoas com 60 ou até um pouquinho mais de 60, mas eram apenas 6 pessoas a mais. A minha nota na análise curricular foi muito, muito boa. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz quando saiu esse resultado, né? Porque as minhas chances aumentaram. Apesar de eu ainda não estar dentro das vagas, quando saiu essa classificação final com a prova de títulos, eu estava mais próxima. E como as pessoas tinham essa possibilidade de se inscrever em várias ênfases e até em todas as ênfases, né? As pessoas poderiam sair daquela vaga e eu assumir. Então eu tinha chances de passar. E aí, né, atualizando aí a minha colocação, só para vocês não se perderem, depois da análise curricular, eu subi algumas posições em cada ênfase que eu tinha colocado. Então em cancerologia, eu estava na 10ª posição, subi 2 colocações e fiquei na 8ª posição. Em infectologia, eu também subi 2 posições. E aí, na outra que faltava, que eu ainda tinha chance, né, que era a que eu tinha mais chance, urgência e emergência, eu só subi 1 colocação. Se eu tivesse subido 2 colocações como as outras, né, eu já tinha passado, ou seja, eu tinha ficado em 2º e ia ser chamada na primeira convocação. Mas os planos de Deus são tão perfeitos, mais na frente vocês vão entender melhor, que não, nessa ênfase que eu conseguiria passar se eu passasse como nas outras, eu só subi 1 colocação e fiquei em 3º lugar de 2 vagas. Mas, gente, aí que vem a parte mais interessante. Em transplante, que eu não tinha sido classificada, mas como eu tinha a oportunidade, né, tive a oportunidade de mandar minha análise curricular por conta das outras ênfases, eu subi 4 posições. Eu subi o dobro das outras 2 ênfases, né, que eu tinha subido 2 posições. Só que eu não sabia disso. Por quê? Como eu não tinha sido classificada lá na prova objetiva, eu achava que nem tinha mais possibilidade. Então eu subi 4 colocações, fiquei em 5º lugar, mas eu não sabia disso. E aí tudo bem, né? Eu fiquei naquela expectativa de conseguir passar na ênfase que eu tinha mais chance, que era urgência e emergência. Mas eu sabia que eu não ia passar na primeira convocação, porque meu nome já não estava naquela lista do resultado final, né? E aí eu fiquei aguardando. Saiu a primeira convocação e saiu os nomes de quem assumiria aquelas 2 vagas de urgência e emergência. E aí eu fui conversar com essas pessoas, saber quem é que ia assumir, quem é que não ia assumir. E aí uma das meninas, não ia assumir a vaga. Então eu pensei, pronto, na próxima convocação vai dar tudo certo, se Deus quiser, eu vou ser chamada e vou começar a residência em urgência e emergência. Mas, gente, eu lembro
exatamente de uma coisa que aconteceu nesse processo que mudou completamente o jogo. Eu tava na cozinha, sentada, minha mãe tava cozinhando e a gente tava conversando, quando de repente chegou uma mensagem no meu celular. E essa mensagem era de uma residente de transplante que foi falar comigo dizendo que eu tinha subido para a 5ª colocação e ela tinha conversado com algumas meninas e essas meninas não iam assumir a vaga. Eram 4 meninas que estavam na minha frente e 3 delas ela achava, né, tinha quase certeza que elas não iam assumir, que elas iam para outra ênfase. E aí, gente, sobrava exatamente a minha vaga. Sobrava a 5ª colocação, que era a minha. E aí eu não acreditei. Quando ela falou isso, eu juro pra vocês, eu ia caindo da cadeira, porque pra mim essa ênfase não existia mais. Eu nunca mais tinha olhado, eu nem sabia que colocação eu tava. Então, assim, eu corri pra ver lá no site a lista de novo, ver onde é que eu tava, e foi quando veio o boom de alegria, né? A esperança renasceu de que eu podia assumir a ênfase de transplante. Eu chorei de alegria, fiquei muito feliz, e aí eu pensei, não, agora é só esperar a 2ª convocação, porque na 2ª convocação, como as meninas vão sair, eu vou ser chamada em urgência e emergência e em transplante, e aí eu assumo o transplante. Fiquei aguardando e saiu a outra convocação. E aí veio o baque. Então eu estava na faculdade em uma reunião de uma liga acadêmica quando saiu o resultado e eu fui olhar a lista, né, já muito animada. E aí eu abri a parte de urgência e emergência, meu nome estava lá. Mas quando eu abri transplante, meu nome não tava lá. Tava o nome de outra menina que ela tinha falado, né? Tinha comentado com alguém que ela não ia assumir a vaga. E aí eu caí no choro de novo. Gente, eu chorei em todas as fases do processo seletivo, exatamente todas as fases. Eu não entendi, eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas ela ia assumir outra vaga, o que foi que aconteceu? E aí eu não lembro exatamente se foi eu quem foi falar com ela, ou se foi outra pessoa que foi perguntar por mim, mas ela tinha falado, né, ela falou que ela não tinha assumido a vaga que ela tinha sido convocada para esperar que ela fosse chamada de novo na ênfase que ela queria, ou seja, ela não assumiu a vaga dela, mas ela teve a possibilidade de esperar para assumir a próxima, né? Outra da lista que ela tinha pagado também, né? Que ela tinha um direito. E aí eu não sabia que existia essa possibilidade, eu pensava que na primeira você tinha que ir, e na minha época foi assim. Então, quando ela falou isso, eu pensei, não, então eu também posso esperar, né? Eu não vou assumir urgência e emergência, vou esperar a próxima convocação e aí eu vou ser chamada em transplante. Só que eu tinha muito medo, eu não tinha certeza se isso ia dar certo. Vai que não desse certo e eu perdesse tudo, e eu perdesse, né, a vaga que eu teria possibilidade. Então, eu pensei em, não, vou lá na coordenação, vou lá no local do processo seletivo pra ter certeza, né, só pra confirmar a informação e eu poder esperar em paz. E aí eu lembro também que tinha uma outra pessoa esperando que eu saísse da vaga de urgência e emergência pra ela poder assumir. Da mesma forma que eu estava esperando, ela estava esperando também. E aí ela foi falar comigo e nós fomos juntas lá, né, ter essa informação pra gente poder ficar com o coração em paz. Só que, gente, foi um outro baque, né? Um baque parcial. Primeiro deu muito errado para depois dar certo. Então eu cheguei lá, entrei na sala da pessoa responsável e expliquei toda a minha situação, né? Perguntei, queria confirmar tal informação. Só que o problema é que ela não foi muito receptiva. Ela não queria muito entender o meu problema e dar a resposta, né, que eu precisava, se positiva ou se negativa. Ela falou a seguinte frase: bom, eu não sei, eu acho que não vai ter outra convocação, é melhor você assumir logo essa vaga pra não ter o perigo de perder. E aí eu pensei, mas como assim, né, se tinha dado certo pra outra pessoa, só que eu não falei isso. Quando ela falou, eu fiquei assim, sem reação e comecei a chorar. E aí tinha umas outras pessoas na sala, né, ela olhou pra mim e complementou a fala dela depois de ter visto a minha situação. Olha,
Você deveria agradecer porque você tem uma vaga para assumir. Tem gente que tá tentando que nem isso tem. E aí ela falou aquilo e aquilo me impactou profundamente de uma forma negativa, né? Porque a minha questão não era falta de gratidão. A minha questão não era que eu não quero aquela vaga. A questão é que existia uma possibilidade de eu entrar na vaga que eu sonhava. Então, é claro que se eu não tivesse possibilidade nenhuma de passar em transplante, eu iria assumir a vaga de urgência e emergência muito feliz. E quem sabe eu gostasse, né, dessa ênfase. Porém, eu tinha a esperança ainda. Então, quando ela falou isso, eu também fiquei sem reação, tava chorando, mas insisti. E aí ela, um pouco sem paciência, disse assim, tudo bem, eu vou mandar um e-mail aqui para algum local que eu não lembro onde, vou verificar, você fica aguardando lá fora, que eu vou lá fora falar com você quando eu tiver uma resposta. E aí eu fui lá enxugando minhas lágrimas, né, todo mundo olhando sem entender nada, e nós ficamos sentadas esperando. Ela deu basicamente um chá de cadeira na gente, né? Já no final da manhã, ela apareceu lá fora, bem rápido, só pra dar, né, uma resposta bem objetiva pra gente. Só que a resposta, graças a Deus, era positiva. Então, ela falou, bom, nós vamos fazer uma outra convocação e se realmente tiver essa vaga em transplante, você vai ser chamada, se você for a próxima. E aí ela entrou e, cara, eu fiquei muito feliz, né? Aquilo ali foi quase, né, a conclusão do meu sonho. Era só esperar e aguardar. Então a gente ficou muito feliz, a gente comemorou, porque tanto eu ia conseguir, quanto a menina que estava comigo ia conseguir também. Fui pra casa, a ansiedade continuou me consumindo, né, porque eu só ia acreditar quando aquilo de fato desse certo. E passou um tempo, até que a próxima convocação chegou. Foi a 4ª convocação, porque eu lembro que a 3ª foi específica para uma profissão da saúde. E aí na 4ª convocação apareceu lá a lista. Antes de abrir a lista, eu peguei o celular, me ajoelhei do lado da cama, fiz uma oração e pedi muito a Deus que meu nome estivesse ali. Porque apesar de eu ter quase certeza que estava, já tinha sido tão difícil, né? Já tinha passado por tanta coisa, tantas vezes achando que não ia dar certo, que eu não tinha certeza, né? Que realmente ia acontecer. E aí eu orei, fiz a minha oração, abri a lista. Quando eu abri a lista, que eu vi o meu nome ali, foi um alívio tão grande, que eu comecei a gritar, pular, chorar. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Vi a minha mãe, corri, abracei ela. E quando eu abracei ela, eu derreti assim nos braços dela, né? Eu basicamente caí no chão, abraçada com ela, agradecendo muito a Deus, porque realmente aquilo tinha dado certo, né? Realmente tinha acontecido. O meu sonho estava se realizando ali. E detalhe, pra fechar assim com chave de ouro, naquela lista eu passei em todas as ênfases que eu ainda não tinha passado. Então, meu nome apareceu em cancerologia, meu nome apareceu em infectologia. No final das contas, eu passei nas 4 ênfases, mas primeiro eu tive que não conseguir passar em nenhuma, porque senão a vaga de transplante não ia ser minha. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês com tudo isso é que além de que é sofrido, porque é sofrido sim, porque você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos difíceis estudando, você vai passar por momentos difíceis durante o processo seletivo, com a saída de cada resultado, é muita ansiedade, é muita angústia. Esses sentimentos vão realmente existir, não tem como você se livrar deles, né? Tem muita gente que chega me perguntando como não ter ansiedade, como não ter insegurança, mas esses sentimentos realmente vão existir. O que a gente precisa fazer é lidar com eles para que isso não nos paralise, né? E às vezes a gente não vai conseguir controlar tão bem, mas é isso, né? A vida acontecendo. Só que além disso, além de mostrar para vocês, né, que é sofrido sim, eu quis mostrar para vocês que as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer. Os planos de Deus são perfeitos. Então vocês conseguiram ver do começo ao fim tudo que deu errado, tudo que deu certo foi exatamente para que aquilo se concluísse daquela forma. Eu só consegui passar em transplante porque eu subi
quase nada de uma colocação da ênfase que eu tinha mais chance, porque eu subi muito na ênfase que eu precisava, porque eu não obtive uma nota tão boa assim, né, para passar logo de cara na ênfase que eu queria. As coisas tiveram que ser difíceis por um período, mas no final deu tudo certo. Mesmo com todas as dificuldades, aquela vaga tinha que ser minha, e ela foi minha, né, mesmo com toda essa loucura. Então, o que eu quero é que vocês acreditem fielmente nisso, que quando é pra ser, vai ser. Se aquela vaga for pra ser sua, ela vai ser sua. E às vezes não é como a gente quer, às vezes não dá certo, às vezes a gente não passa, às vezes a gente só vai passar depois, mas é porque a gente tinha que passar só depois, né? Então, quero que vocês acreditem nisso e acreditem que se for pra ser de vocês, vai ser. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei trazer pra vocês aqui a verdade nua e crua de como é que foi e de que existe um motivo pra tudo que acontece, né? Quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, se vocês têm algo a acrescentar, complementar, trazendo um pouquinho da história de vocês, né, pra gente trocar figurinha aqui nos comentários. Podem colocar que eu vou responder vocês. Quero lembrar também, né, de vocês curtirem esse vídeo se vocês gostaram, se tocou o coração de vocês de alguma forma, porque é isso que eu quero, né, eu quero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Segue o canal também, se inscreve no canal, né, para você receber os próximos vídeos, ativa as notificações. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.